Então, bora lá. Então, legal, vocês assistiram o vídeo lá, né, do modelo OSI. Achei aquele vídeo lá em português. Eu vi que tinha bastante visualização, viu? O conteúdo parecia legal. Eu acho que foi, foi um bom recurso de começo para assistir antes da gente bater esse papo aqui, né? O que vocês acharam do vídeo? Cara, achei que ele explica bem. Ele soube abordar bastante. Legal. Eu só achei, é porque, pelo menos eu, né, eu acho que a camada OSI é que no começo eu tive muito problema pra estudar ela. Uhum, Eu acho que tinha que ser um vídeo só um pouquinho maior. Eu sei que aquilo foi meio que um resumo, isso. mas é que a grande maioria das pessoas que eu vejo tem bastante, bate bastante a cabeça quando chega nessa parte, sabe? Sim, é isso Tipo, aí. eu tenho vídeos de 1 hora, né, assim, mas pelo tempo do vídeo, da explicação, eu achei bom. Legal. Porque a camada OSI é um pouquinho mais complicado, pelo menos É pra mim. bem complicado, tipo, só querendo ou não, ela envolve duas camadas, né? A OSI também tem a camada de internet, aí ambas se entrelaçam. Aí naquela parte lá eu também me perdi bastante. Entendi. Não, tranquilo. Realmente aquele era um vídeo mais introdutório. É, conteúdo mesmo a gente vai fazer aqui. Então hoje a gente vai falar de camada OSI. A gente vai falar de camada 1, camada física, tá? Primeirinha. E a gente vai trocando essa ideia. Eu tô conectando aqui o meu. Esqueci de conectar o meu caderninho, não, minha pranchetinha de desenho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Conectei. Vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui embaixo. Beleza. Legal. Acho que vai ser bom agora. Legal. Deixa eu só testar ela aqui, ver se tá funcionando. Legal, agora acho que tá funcionando. Deixa eu ver. Legal. Legal, pessoal. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de modelo OSI, de camada 1. Então deixa eu ver aqui vocês, como é que vocês estão aqui de conteúdo do camada OSI aqui. Deixa eu tirar um zoom aqui que tem mais coisa pra cá, né? Tá, então aqui é o modelo TCP/IP. Aqui vocês colocaram, legal. Tá aqui, modelo OSI aqui, parte física, e aqui nesse, o que vocês colocaram? Esse aqui, beleza. Então tá, então vamos lá. O que é o modelo OSI, tá? É importante vocês entenderem, não sei se no vídeo ele coloca isso no detalhe, mas o modelo OSI ele foi criado para criar um padrão na comunicação entre equipamentos e fabricantes e protocolos diferentes, tá? Então modelo é um conceito, né, para descrever universalmente como funciona a telecomunicação, comunicação de computadores, tá? Então esse conceito de modelo OSI, ele funciona para tudo que você imaginar na área de computação, tá? Então qualquer coisa dentro da área de computação, ele vai estar, que está se comunicando, né? Ele vai estar ali passando em uma dessas camadas, camada física, camada de enlace, camada de rede, etc. E é legal vocês entenderem esse conceito, que ele é um conceito que a gente usa o termo de encapsulamento, né? Então, quando, por exemplo, vocês estão assistindo o streaming da minha tela, a gente precisou usar todas as camadas do modelo OSI para ser capaz de entregar esse streaming da minha tela aí na casa de vocês, tá? Então, a gente pode até colocar um exemplo antes da gente entrar, fazer um profundo em Layer 1, né? A gente pode até
pode até fazer esse exemplo para vocês entenderem um pouco melhor de modelo OSI. Então, quando vocês estão aí na casa de vocês, vocês querem, né, assistir um vídeo no YouTube, acessar algum conteúdo, por exemplo, o streaming que eu estou fazendo da minha máquina aí para vocês, o que acontece? A máquina de vocês tem uma interface física de rede, né? Então, lá no computador de vocês, o computador de vocês é o quê? É desktop ou é laptop? É desktop. 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 Então, lá, o computadorzinho lá de vocês, tá? Vou fazer um desenho aqui mais ou menos. Vocês têm aqui, pode ser wireless, né? Ou pode ser cabo, né? Então vocês têm aqui uma interface física de rede, né? Então aqui vocês podem ter aquele tipo de cabo RJ45, né? Que é o RJ45? Vocês usam wireless no desktop de vocês ou cabo? O meu é cabeado. Já também. Legal. Então vocês têm um cabo, tá? Conectado em uma placa de rede aqui, né? No computador de vocês. E esse Sim. cabo aqui é o que essa placa de rede é o que a gente chama de mídia física, né? De interface física, tá? Então ele tem uma porta lá dentro. A porta costuma ser mais ou menos um desenho mais ou menos assim, né? E aí tem uns dentinhos aqui, né? Esses dentinhos são vários, pode ser ouro, são conectores, né? Esses dentinhos aqui. Então tudo isso daqui a gente está falando de camada física, tá? Conectores, cabos, esse daqui também que a gente falou, a placa, tudo isso daqui faz parte da camada física, tá? E a gente vai São usar... características em gerais, né? Hum? Seriam as características em gerais. Isso daqui, na verdade, seriam os objetos mesmo, né? Os itens que Isso. fazem parte da camada física, tá? E existem vários tipos. Existem dezenas de tipos de conectores para cada um dos tipos de cabo. E o que é esse aqui é um cabo de cobre, né? Que a gente chama ele de par trançado. Vocês já viram um cabo desse por dentro? Eu já estourei o meu. Já estourou de vocês? Eu Já, tive que refazer o meu. é. Legal. Então, Exatamente. que a gente tem aqui? A gente tem 4 pares, né? São 4 pares de... Já entrou no meu dedo. A gente tem dentro desse cabo aqui de rede, a gente chama ele de par trançado, porque a gente tem 4 pares aqui de cabo de cobre trançado. Tá vendo? Trançado assim? Então, esse é um tipo de transmissão de dados. Existem outras também na camada 1, tá? Existem outros tipos de cabo. Vocês conhecem algum outro tipo de cabo? Tem os... Ai, pera. Que era o RJ alguma coisa aqui, parecido. Você tem, por exemplo, outro, ó, o coaxial. Não sei se vocês têm link da net. Acho que as câmeras também usam esse, né? Exatamente. Então, é outro tipo de cabo na camada física para transmissão de dados. Tá? Então, aqui a pontinha dele é cobre, ele é todo protegido. Pode ser assim. E tem uns outros tipos de cabo. Por exemplo, assim. Que pode ser de fibra. É o da própria fibra óptica, é isso que eu ia falar. O de fibra. E dentro dele a gente tem um fio de fibra, é um fio mesmo, bem fininho lá dentro, que ele vai transmitir as informações. Então, tudo isso é camada 1, tá? Então, quando a gente tem um problema de camada 1, né? A gente está falando que é um problema em alguma coisa desse, algum problema nos conectores, né? Tem um conector diferente para coaxial. Faltando até um A aqui, mas vocês entenderam. Você tem aqui Problema no cabeamento. Então, tudo isso é uma validação que a gente faz de camada física, tá? Então, sempre que a gente vai fazer um troubleshooting, o que é um troubleshooting, né? Uma análise de problema. O que a gente faz? A gente tem que olhar todas as camadas e ver se tudo está funcionando.
tá funcionando na camada 1, tá funcionando na camada 2, tá funcionando na camada 3, 4, 5, 6, até chegar na 7, que é a aplicação. Então eu dei o exemplo aqui na camada 1, mas, por exemplo, quando vocês vão assistir um streaming, a máquina de vocês envia pulsos elétricos na camada 1, utilizando esses cabos e essas placas, etc., tentando acessar algum tipo de endereçamento na internet, tá? Então, na camada 1, a gente está falando de conectores, cabos, etc. Quando a gente vai para a camada 2, a gente já está falando de informações já que foram transmitidas já. Então, a gente está falando, por exemplo, de identificadores de placa física, falando de MAC address, por exemplo, tá? Então, na camada 2 a gente está falando de MAC address. E aí a gente vai adquirir IP para esses MAC address, a gente vai para a camada 3. E aí esses IPs vão se comunicar, então eles vão ter que ter uma parte de roteamento, como acessar um determinado destino, e a gente vai para a camada 4. E aí eles vão abrir sockets, que são as seções, né? Utilizando as portas, que todos os IPs têm lá 65 mil portas, eles vão abrir seções, e nessas seções eles vão transmitir fluxo de dados, tá? Então, que a gente chama de segmentos, e aí ele manda um monte de pacote de um lado, um monte de informação do outro, e aí sim a gente vai chegando nas camadas que a gente já está mais habituado, que são a parte de apresentação, que pode ser os protocolos que a gente já está mais acostumado a ver aí, o HTTPS, quando a gente está acessando aí que usa o TLS, ou um FTP. Então a gente vai, camada de aplicação, são as coisas que a gente está acostumado a ver, tá? Então a gente olha aí, quando a gente olha a tela do computador, que a gente vê uma página HTML, quando você acessa, sei lá, por exemplo, o site do UOL, né? Você vê lá uma página HTML. Ali você já está vendo na camada de aplicação. A gente tem que entender que para essa página carregar aí no seu computador, você já teve que usar todas as outras camadas para se comunicar fisicamente, transmitir a informação de qual que é o seu IP, enviar os pacotes, esses pacotes serem controlados por uma seção, e teve que encapsular isso para chegar até uma camada de aplicação, que seria o seu browser aí, que tem um leitor do protocolo da linguagem HTTP para montar esse site para você. Tá? Então, quando, por exemplo, o cara fala, minha página web não está abrindo, eu quero que vocês entendam que vocês passaram por todas essas camadas, tá? Até chegar lá em cima na aplicação e o browser dele não está abrindo. Então, quando alguém fala, minha página web não está abrindo, essa pessoa pode falar que o problema é no Firewall, por exemplo? Não. Por que não? Não, porque se tiver comunicação entre o firewall e a máquina da pessoa e não tiver nenhuma regra, né, que esteja barrando ela, aí pode ser algum problema fora dele. Legal, mas baseado no que eu estou explicando para vocês, de como funciona todas as comunicações. Se uma pessoa está lá em cima e ela não teve a página web carregada no navegador dela, ela pode falar que o problema é especificamente no Firewall? Não tem como ela falar isso. Por quê? Existem várias camadas que precisam funcionar ao mesmo tempo para fazer o encapsulamento dessas informações para que seja apresentada a página web no Firewall, no browser dela, tá? Então precisa ser feito o que a gente chama de troubleshooting e a gente analisar todas as camadas para a gente verificar se realmente o problema é no Firewall, o problema é ali no IP que ele está utilizando, se o problema é no cabo. Então existem várias coisas. Então por isso que eu quero que vocês entendam isso, que o modelo OSI não é uma coisa só para vocês aprenderem para decorar. O modelo OSI é para a cabeça de vocês tem que funcionar em qualquer conversa de análise de problema, tem que funcionar baseado no modelo OSI. Vocês têm que validar do início ao fim. Então no modelo OSI qual que é o início? Camada física. Qual que é o fim? É a parte de aplicação, o que você está vendo ali no computador, tá? Ficou claro? Acho. Sim, Sim. sim. Então, beleza. Então, voltando aqui à camada física. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, na camada física? A gente tem todos os conectores, as mídias,
A gente falou de RJ45, mas a gente também tem a parte de cabo coaxial, cabo de fibra, tem as placas também para conectar fibra, para conectar coaxial, são diferentes, mas todos eles são utilizados para a mesma coisa. E é isso daqui a mesma coisa, ó. Transmissão de pulsos elétricos, tá? Então, o que é essa transmissão de pulsos elétricos? É eles utilizarem esse cobre, que cobre ele transmite energia, né? Vocês já conectaram um cobre na tomada e colocaram um no outro, uma ponta na outra? Já, já. Vocês vão explodir a tomada de vocês. Então, o cobre é um Não, metal explode não. que transmite energia, tá? Então, essa é a ideia. Então, por isso que a gente usa cobre. Pode ser outros metais também, nesse caso, cobre. No caso da fibra, a gente usa fibra óptica mesmo, que é só para transmitir luz, tá? Então, esse transmitir luz, essa luz é comutada, né? Como se fosse transmissões de pulsos elétricos nesse caso. Então, eu vou dar um exemplo para você. Então, aqui, quando a gente transmite pulsos elétricos, o que é pulso? Então, quer dizer que está vindo aqui sem pulso nenhum e transmite um pulso elétrico. E aqui volta a transmitir nenhum pulso. Depois transmite mais um pulso elétrico, mais nenhum pulso. Então, pode ser dois pulsos elétricos, mais nenhum pulso. Então, sempre que a gente tem transmissão de pulsos elétricos, os computadores eles conseguem entender pulsos elétricos. O que é entender pulsos elétricos? Esse daqui significaria 0, esse aqui significaria 1. Esse aqui significa 0, esse aqui significa 1. Esse aqui significa 0, esse aqui significa 1, significa 1, significa 0. Então, vocês já viram já nos filmes, que às vezes nos filmes de hacker, alguma coisa, eles ficam falando, né, que tudo na internet é tudo 0 e 1, tudo 0 e 1? Sim. Exatamente por isso, porque por trás dessa página web que você está vendo, por trás dessa comunicação quando a gente acessa um Trás de vídeo no tudo. YouTube, por trás de tudo é transmissão de dados de pulsos na camada física, tá? E esses pulsos, como eles são transmitidos? Dessa forma, e eles são traduzidos em 1 e 0, tá? Então é o que a gente chama de binário. Binário por quê? Só tem dois valores. Só tem 0 e 1. Então, o que é legal vocês entenderem? Que todos esses pulsos que são transmitidos, eles são transmitidos muito rápido, tá? E eles têm um significado. Então, se a gente usar um conversor, né? Conversor de binário para decimal, por exemplo, e a gente colocar esse valor que acabou de ser transmitido em pulso elétrico, tá? A gente colocar lá, sei lá, 0 e 1, 0 e 1, 0, 1, 1, 0, a gente vai ter um valor. Então esse valor, vou dar de exemplo, tá? 0 e 1, 1, 0, 1, 1, 0, ele tem um valor, por exemplo, de, sei lá, 86. E eu posso transmitir outras coisas. Pode ser em hexadecimal também, então BTF também. Então, tudo isso daqui ele é convertido, tá? Então, ele vai sendo convertido para informações de dados. Até formar os pacotes que enviam, por exemplo, voz. Então, a voz que a gente escuta, que vocês estão escutando, que eu estou mandando esses pacotes aqui, que está saindo da minha placa de rede também, ela está sendo transmitida em 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Só que quando chega nas outras camadas, ele vai encapsulando e vai entendendo que esse 0 e 1 significa 86, que 86 significa, por exemplo, significa FH, por exemplo, 0, 1. E aí outra camada vai entender que esse FH01 significa um tom de voz que se traduz com S, por exemplo, tá? E aí vocês conseguem escutar o S, tá? Com um codec de VoIP que consegue entender isso. Então a gente usou camada 1, mas até chegar aqui que vocês estão conseguindo me escutar, a gente já chegou na camada 7. Mas lembre-se, tudo começou lá na camada 1, tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês? Deixa eu só apagar isso aqui.
quero mostrar para vocês que na camada 1, o importante é a gente entender que é para transmissão de dados, tá? E essa transmissão de dados, ela acontece em velocidades diferentes, tá? Então, por exemplo, você tem o cabo de rede par trançado. Então, você vai ter uma placa de rede de um lado, deixa eu voltar aqui o lápis, uma placa de rede da sua máquina aqui de um lado, e esse cabo ele vai indo. Para onde esse cabo vai na casa aí de vocês? Para a interface do roteador. Boa. Para a interface do seu roteador aqui. Vou desenhar um aqui. Não sei como é de vocês, mas já é com antena, tá? E aí, essa transmissão aqui, o que que tá passando dentro do cabo que a gente acabou de ver? Pulso elétrico, certo? Certo. Esses pulsos 0 e elétricos 1. transmitindo 0 e 1, exatamente. Isso daqui tem que ter uma velocidade que os dois consigam se comunicar. Por quê? Senão um lado vai tentar mandar muito mais dados do que o outro e o outro vai se perder. E é por isso que a gente fala que essa sua interface é giga, essa sua interface é de... Qual é a velocidade da sua interface? É exatamente por causa dessa transmissão de dados. Então aqui a gente tem a negociação de velocidade nessa camada. De velocidade. Tá? Então o que que a gente tem lá? A minha interface está em 1 GB. Então quer dizer que a sua interface consegue transmitir 1 GB de 0 e 1. Entendeu? E olha por segundo. Olha quanto 0 e 1 é transmitido, tá? É muito 0 e 1. Então é uma interface rápida. E aí, o que que tem mais aqui que a gente vê? Ah, mas ela está em full duplex Ou half duplex. ou half duplex? Isso também está ligado a como a gente vai transmitir os dados. Qual que é a diferença de full duplex e half duplex? Full duplex é quando você consegue transmitir 0 e 1 e ao mesmo tempo a outra ponta consegue devolver para você 0 e 1 ao mesmo tempo. Olha que doideira. Então aqui a gente tem 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Então se você consegue transmitir e receber ao mesmo tempo, você está em full duplex. Se você consegue só transmitir e aí depois tem que aguardar para você retransmitir na volta, você já está em half duplex. Então, quando a gente vê uma interface em half duplex, isso é bom ou é ruim? Eu acho que é ruim em certos casos. Exatamente, em certos Porque casos é ruim. é como um telefone que a gente só fala, tem que esperar o outro escutar pra ele falar alguma coisa e depois a gente fala, né? Exatamente. Então, sempre que a gente está falando em validação de camada 1, a gente tem que validar se a transmissão de dados, negociação de velocidade está correta, se a gente está utilizando uma forma de comunicação correta também, e tudo isso para funcionar a camada 1. Tem que verificar se os conectores estão funcionando, se os cabos estão funcionando, e por aí vai. Então, no cabo de cobre, a gente tem par que um transmite e o outro recebe, para fazer esse negócio do full duplex, tá? Não vai passar no mesmo. Imagina no mesmo cabo passar pulso elétrico que vai e volta no mesmo cabo. Vai ser um problema, certo? Você não vai conseguir isso. Então aqui você consegue utilizar pares trançados diferentes para um transmitir pulso elétrico de receber e outro de enviar, tá? Por isso que tem vários pares, para um receber e outro enviar. No coaxial, você já vai ter uma limitação maior de velocidade. Não vai chegar numa velocidade tão alta de transmissão, porque você só tem um meio, só um par metálico, um par metálico não, um cabo metálico dentro do coaxial. Agora, quando a gente fala de fibra, a gente não está falando de pares metálicos nem cabos metálicos. A fibra, ele é um fio, né, de vidro microscópico, tá? Só que dentro dele a gente tem a possibilidade, depende, né, do tipo de fibra, você tem a possibilidade de transmitir vários fios, né, elétricos, são pulsos elétricos, na verdade, assim, feixes de luz, esse é o termo, ao mesmo
tempo, vários. Ao mesmo tempo, você envia vários feixes de luz. Então, você tem um lado que é para enviar, e você vai ter o outro lado que ele só vai receber. Então, ele vai receber feixes de luz também. Então, esse daqui é o que a gente chama de multimodo, monomodo, né? Multimodo seria que ele pode transmitir vários feixes de luz ao mesmo tempo, tá? Nesses dados aqui na fibra. E monomodo é quando você tem a fibra que você só consegue mandar um único feixe ao mesmo tempo, tá? Então isso vai alterar a velocidade. Então por isso que com fibra as velocidades dos links de internet são muito mais rápidas, né? Então você consegue ter link aí de 40 gigas, por exemplo, sendo transmitido dentro da fibra, ou até mais que isso, né? Por quê? Você consegue transmitir por feixe de luz, é muito mais rápido também, tá? Não é pulso elétrico no cabo metálico, igual essas tecnologias aqui. Então por isso está tudo evoluindo para fibra, tá bom? Muito mais rápido. Muito mais rápido. E mesmo assim, com fibra, a gente tem negociação de velocidade, a gente tem transmissão aqui de 1 e 0 também. Tudo é a mesma coisa, Sim. tá? Tudo continua funcionando no 1 e 0. Nada mudou. Eu quero que vocês entendam isso. Mas tudo isso, camada física, pessoal. Então, sempre que a gente vai fazer um troubleshooting, a primeira coisa que a gente tem que começar é na camada física, tá? Então, essa camada física vai transmitir 1 e 0, e essa placa de rede que vocês têm na máquina de vocês, ela tem que receber. Então, vamos desenhar uma placa de rede aqui. Desenhar uma placa aqui. Imaginar que essa é a placa que vocês conectam na motherboard de vocês, e aqui tem aqui a portinha onde vocês conectam o cabo de vocês. Então, essa placa aqui tem que fazer a parte de encoding desses dados de 1 e 0, né? Ela que vai transformar a elétrica em 1 e 0, tá? Então, é ela que vai receber pulso elétrico, que vai estar ali batendo nos conectores dela, e ela vai fazer o processo aqui com os chips dela, todos os circuitos que ela tem aqui. Ela vai fazer esse o que a gente chama de encapsulamento, tá? De pulsos elétricos para realmente os dados que o computador consegue processar, tá? Então é a placa de rede que faz isso, tá bom? Se não, seria só elétrico. Se não tivesse essa mídia, seria só mandando choquezinho para o computador. Então a mídia na camada 1 aqui, que a gente chama, né, que é as placas de mídia, elas fazem esse trabalho, tá? São interfaces físicas que fazem esse trabalho. E aí sim, ela vai aí, a gente vai poder ir para outra camada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um equipamento. Eu já dei vários exemplos aqui de camada 1, tá? Vários exemplos. Então, o que eu falei já de exemplos? Falei de conectores, eu falei de tipos de cabo, falei dos pares trançados lá dentro, eu falei das mídias, das interfaces de placa de mídia. E agora eu vou falar um outro exemplo de equipamento que funciona na camada 1 também, tá? Qual que é esse tipo de equipamento? Vocês já ouviram falar? Ele é um equipamento bem antigo. Quase não tem Eu mais já hoje. Nossa, não gosto dele. Hub. horroroso. Ele é super baratinho. Ele a engenharia por dentro dele é bem simples. Por quê? E ele não é inteligente. Por quê? Ele pega tudo que você conecta aqui numa placa, numa porta, tá? Você Passou conecta para numa as porta. outras. Ele simplesmente pega os pulsos elétricos e ele manda para todas as outras. Então o que isso pode acontecer? Ele pode travar. Então ele trava muito, né? Você já deve ter tido essa experiência. Então Internet de escada, né? o hub, ele é baratinho, você acha ele barato para comprar porque ele não tem inteligência. Ele não vai verificar nada nas outras camadas, né? De MAC address, de camada de 3 lá IP. Por quê? Cara, aqui dentro é só pulso elétrico. Tudo que você passar de pulso elétrico aqui nessa porta, ele vai ter por trás aqui nessa placa, ele vai encaminhar para as outras portas. Então todo mundo fala com todo mundo, sem controle de frame, de IP, de nada. Só manda, nem MAC address, só manda bala. E isso faz o hub ser um equipamento barato, mas ele trava, tá? Porque às vezes recebe muitos pulsos elétricos, aí você tem que desligar e ligar ele, etc. Tá? Então isso foi
um resumo, tá, da camada 1. Tá? A gente vai ter esse bate-papo para as outras camadas também, a gente vai falar de camada 2, etc. Esse foi mais resumo da camada 1, beleza?